A consagração é o que devemos praticar se quisermos unir a terra aos céus. Como ela abrange atos de preparação, de separação, de oferta e de dedicação, podemos concluir que tudo que estiver envolvido nesse processo pode ser consagrado a Deus. Por esse motivo, observamos na Bíblia que pessoas são consagradas a Deus, separadas, preparadas, ofertadas e dedicadas ao Senhor. Em Êxodo 13, o próprio Deus determinou que os primogênitos lhe fossem consagrados. E há outros exemplos. Samuel foi consagrado a Deus por sua mãe Ana antes de ser concebido. A Bíblia também fala sobre o voto pessoal de Nazireu. E o próprio Jesus foi consagrado, a fim de que pudesse estabelecer a nova aliança, em seu sangue, entre Deus e os homens. A consagração da vida de uma pessoa a Deus não significa que ela deva morrer para seu cadáver ser entregue. Significa que sua vida será dedicada a fazer a vontade de Deus. É um sacrifício vivo e espontâneo para poder servir a Deus. Porém, não é o que ocorre no reino das trevas, onde também há a consagração de pessoas a ídolos e espíritos, chegando, inclusive, ao derramamento de sangue e à morte de inocentes. A Bíblia descreve povos que consagravam seus filhos a entidades malignas, matando-os, para firmar aliança com seres das trevas, o que atraiu a ira de Deus e o seu juízo. E ainda hoje há seitas satânicas em que alianças são feitas a preço de morte. O fato é que a consagração de pessoas é uma das formas mais comuns e eficazes de estabelecer aliança, seja com Deus, seja com as trevas. Mas não é a única. O tempo é um exemplo. Podemos consagrar nosso tempo, separando-o, ofertando e dedicando-o a Deus. Isso significa se abster de outras atividades para se dedicar à oração, ao louvor e à leitura da palavra de Deus durante o período de consagração. Essa consagração é uma prova de fé. A fé de que não precisamos nos preocupar, pois temos um Deus que cuida das nossas necessidades e de que nele podemos descansar. Por isso, aliás, Deus estabeleceu a figura do sábado, um tempo de descanso e consagração. Mais do que apenas um dia durante a semana, o sábado estabelecido por Deus para o povo de Israel abrangia períodos maiores, como o ano sabático, após o período consecutivo de 6 anos de plantação e colheita, durante o qual o povo deveria dar descanso à terra. E também o ano do jubileu, que se repetia a cada 50 anos, quando no ano seguinte ao 49º ano consecutivo, todas as dívidas deveriam ser perdoadas e as posses adquiridas por força de dívidas deveriam ser devolvidas aos seus donos originais. Deus estabeleceu festas obrigatórias ao povo de Israel, períodos de consagração em que o povo deveria deixar de lado suas atividades normais para se preparar, se separar, ofertar e se dedicar a Deus. A consagração pode envolver ainda a relação entre as pessoas, como o próprio casamento. Até mesmo as relações sexuais podem ser consagradas, e por meio delas, os envolvidos poderão se unir a Deus ou a demônios. Tanto isso é verdade que a própria Bíblia relata a existência de prostitutas cultuais nas cerimônias religiosas de povos pagãos, assim como vemos ainda hoje a prática de relações sexuais durante cerimônias em determinadas seitas e religiões. Também animais podem ser consagrados e entregues como oferta pacífica, seja para uso no ofício ministerial, seja para servirem de alimento em mesa de comunhão espiritual. Lugares podem ser consagrados. Terrenos e imóveis podem ser preparados, separados, ofertados e dedicados a Deus, para servirem como local de encontro e reunião entre Deus e os homens, ou para servirem como ambientes para a realização da obra de Deus. O templo construído por Salomão foi consagrado a Deus. E vimos como o Senhor, através dessa consagração, firmou mais uma aliança com seu povo, se comprometendo a ouvir as orações que ali fossem feitas e a respondê-las. Da mesma forma, objetos podem ser preparados, separados, ofertados e dedicados ao Senhor, como ocorreu com todos os objetos que adornavam os sacerdotes ou guarneciam o tabernáculo durante o período de peregrinação do povo no deserto. O mesmo se deu com as vestes sacerdotais e os objetos que eram utilizados no templo construído por Salomão. Roupas móveis, utensílios domésticos, tudo isso pode ser consagrado ao Senhor. Tudo que existe em nosso mundo material pode ser consagrado. O trabalho, os negócios, os talentos individuais de alguém. Por meio da consagração, nós afirmamos nossa convicção de que todas as coisas foram criadas por Deus e a Ele pertencem. E declaramos que Deus é Senhor, o único e verdadeiro Senhor sobre tudo. Mas é importante entender que a consagração é coisa muito séria. É um compromisso que assumimos com Deus, dando a Ele o direito de nos cobrar, de exigir de nós aquilo que lhe ofertamos. Desrespeitar a consagração pode trazer maldição para as nossas vidas.
Por isso, a própria Bíblia adverte a não fazer nenhum voto de maneira precipitada e a só se comprometer a fazer algo que você terá condições de cumprir.